Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre como é que foi perder e recuperar a confiança criativa para poder escrever. Esse é um vídeo bem pessoal, na verdade, porque ele diz respeito a como eu, de uma hora para outra, perdi a fé de que eu era capaz de ser um escritor de verdade e como anos depois, de uma forma que eu não tenho muito orgulho, na verdade, eu recuperei essa coragem para escrever e acabei criando o Ninho de Escritores. Desde criança eu sabia que eu queria escrever, então eu estava sempre com papel e caneta, onde quer que eu estivesse, escrevendo e desenhando. E aí aconteceu uma coisa engraçada, que eu fui percebendo que o desenho para mim era mais difícil, mas que as palavras fluíam com facilidade. Então, por causa desses sucessos, eu fui me desenvolvendo mais e mais na escrita. Na escola, até a 8ª série e depois do ensino médio, eu era o único dos meus colegas que tinha qualquer interesse criativo com a escrita. Nenhum dos outros gostava das aulas de português, nenhum dos outros gostava de redação. Então o que acontecia era que na maior parte das vezes eu me dava super bem com as professoras da língua portuguesa e mostrava para elas meus trabalhos e eles geralmente eram muito bem recebidos. Teve até uma professora que ela leu e revisou o meu primeiro livro, que é um livro que eu acabei nunca publicando porque eu achei que ele não era bom bastante para ser publicado. Isso talvez até seja uma coisa que eu resolva em algum futuro próximo, se eu quiser tirar esse tempo para revisar. Porque o que acontece é que eu hoje acho que ele é uma história pouco desenvolvida, só que, verdade seja dita, ele foi escrito quando eu tinha 15, 16 anos. Então, eu acredito que ele é, na verdade, um marco da possibilidade de concluir projetos desde uma idade relativamente nova. Eu lembro até de um colega meu na escola, lá no ensino médio, que ele dizia assim: nossa, Thales, já pensou? Um dia meu filho vai chegar para mim e vai dizer: pai, eu tenho que ler esse livro aqui. E aí ele ia olhar e ia dizer: nossa, eu estudei com o escritor desse livro, falando de mim. Ou seja, meus colegas também sabiam que eu queria escrever. Todo mundo tinha essa clareza de que esse era o meu caminho. E chegou a época do vestibular, então eu escolhi fazer jornalismo. E assim que eu entrei na faculdade, eu conheci uma série de outras pessoas que também tinham um gosto pela escrita. Só que eu preciso contar uma coisa sobre como é que era a minha infância e adolescência. Eu não saía de casa. Eu pouco tinha amigos para além das pessoas com quem eu convivi na minha infância, que em geral eram crianças uns 3 anos mais novas do que eu. Ou seja, eu não tinha muitos amigos da minha idade, eu não saía para festas, eu não interagia afetiva sexualmente com pessoas, eu pouco dava rolê com as pessoas. Eu ficava muito em casa, comigo, com meus textos e com a minha imaginação. Aí quando eu cheguei na faculdade, eu encontrei uma série de pessoas que não só escreviam muito bem, como elas escreviam melhor do que eu, em termos de conseguir tocar as pessoas e de passar mensagens com clareza e de transmitir muitas coisas com menos palavras. Como essas pessoas tão hábeis com a escrita eram pessoas que iam pra festa, iam pra bar, tinham várias histórias para contar, e o máximo que eu tinha era um punhado de opiniões a partir das coisas que eu via de longe, não das coisas que eu vivenciava. Então isso foi criando uma certa dor em mim, que aumentou quando chegou o 2º semestre da faculdade. A gente teve uma professora de comunicação em língua portuguesa, e eu acho que ela não tem ideia disso até hoje, que ela chegou umas 6 semanas atrasada para começar a dar aula, não por culpa dela, mas porque a grade da universidade estava toda atrapalhada. E aí quando ela chegou, ela pediu pra gente um texto contando o que a gente já tinha aprendido. Eu estava tão irritado que eu respondi para ela, no texto, uma série de ironias, um texto pingando ácido, pingando veneno, e ao que parece, semanas depois eu fiquei sabendo que ela gostou daquele texto. Só que a maneira que eu soube disso não foi das melhores. Porque o que acontece? Depois que essa raiva inicial passou, chegou a hora de escrever um novo texto. E aí eu fiz um texto lindinho, fofo, sobre um cachorro, sobre um carteiro, sobre como os dois interagiam, com uma surpresinha no final de uma mordida do cachorro fofo. Enfim, era o tipo de texto que eu de fato gostava de escrever na época. Quando a professora veio devolver e
criticar os nossos textos, ela olhou para minha folha na hora de entregar e disse: nossa, então você, ô Thales, depois de ter lido aquele seu primeiro texto, eu esperava tão mais de ti. Isso foi em 2005. Eu voltei a escrever de verdade em 2013. Todo esse período eu passei fechado na ideia de que eu não era o suficiente para escrever, eu podia ser melhor, mas eu de fato não conseguia, eu não tinha experiência, eu não era bom o bastante, então a escrita não era para mim. E a verdade é que a história que eu contei para mim, ela poderia ter sido outra, só que eu me agarrei nessa noção de que existe bom o bastante, que existe certo, que existe alguém que nasce para ser escritor, e por causa disso eu fiquei esse tanto de anos sem escrever quase nada. Para não mentir, eu escrevi um conto, que mais tarde acabou sendo publicado. Mas fora isso, nada em, 8 anos? Avança o tempo, a gente chega em 2013, eu já tinha acabado o meu mestrado, eu era professor de publicidade, e eu estava trabalhando bastante, ganhando bem, fazendo um negócio que eu tinha me preparado nos últimos anos para ser, só que alguma coisa estava faltando. E aí acontece que eu vi um concurso de uma editora falando de literatura LGBT. E eu pensei, eu tenho experiência com isso, eu gosto de escrever, ou gostava, e eu acho que eu posso contar histórias LGBT e talvez passar nesse concurso e ter um conto meu publicado. Assim que eu pensei nisso, eu voltei para aquele lugar de antes do não sou bom o bastante e já larguei a ideia, dispensei ela. Achei, bom, pra que eu vou fazer isso, né? Eu não sou um bom escritor, vamos ficar na realidade. Só que acabou que um texto dessa editora caiu nas minhas mãos. Um livro, um romance. E conforme eu fui lendo esse romance, eu me enchi de uma certa arrogância e eu pensei, eu poderia escrever melhor do que esse texto. E aí, abastecido com essa ideia de que eu poderia ter feito algo melhor do que o autor fez, eu simplesmente decidi escrever o meu texto. E foi o que eu fiz. Eu escrevi, mandei para o concurso, ele foi aprovado, ele foi publicado, eu vim para o lançamento. E nesse processo eu escrevi outros textos para outros concursos, eu fui aprovado e parece que eu redescobri esse caminho, esse lugar de ser um escritor. Daí, impulsionado por isso, eu acabei mudando para São Paulo para me dedicar à escrita e em questão de alguns meses eu decidi criar o Ninho dos Escritores. Sobre isso eu posso contar num outro vídeo se fizer sentido, mas eu acho que é muito importante observar como as duas coisas, eu ter parado e eu ter começado a escrever, as duas existiram a partir de sentimentos muito negativos. Um de receber uma crítica desenfreada e despreparada, e eu estava despreparado para receber essa crítica, e outra de um lugar de egoísmo, comparação e crítica. Ou seja, a mesma coisa que fez a minha professora me criticar e que me paralisou, fez com que eu criticasse internamente, mentalmente, um texto de outra pessoa e decidisse criar mais. Então, nenhuma dessas experiências foi conectada com uma questão de positividade, de afetividade, de cuidar dos outros. E mudar isso se tornou a base do meu trabalho dentro do Ninho de Escritores. Se essa história fez sentido para ti, se tu já viveu alguma coisa parecida, se tu quer compartilhar comigo a tua experiência ou quer apoio para voltar a escrever, deixa um comentário aqui, segue o canal, vamos continuar conversando, porque é desse jeito que a gente resolve essas mazelas que a gente foi construindo ao longo do tempo ou que a gente foi herdando ao longo do tempo. Bom, obrigado por ouvir minha história. Até a próxima. Tchau, tchau.